Eu falo de começar pela fé. Ah, é? Sabe? Porque é a base de tudo, mano. Hoje, assim, eu fiz uma proposta. Geralmente você tem as pessoas sempre naquela corrida, sempre do financeiro, certo? Então, do trabalho. Você tem... Lembra, não estamos julgando ninguém ou falando de certo e errado. Eu estou falando a minha proposta para o meu trabalho, que eu acredito. E então você vê sempre o pessoal sempre muito focado quando há essa parte financeira de buscar o seu ganha-pão. Você tem também o Cariani, pode falar com propriedade aqui, o Paul do Longo também tá aí. Um abraço para você, sangue bom, sabe, nesse cuidado com o corpo. Mas você vai ver que tá tudo interligado, não tem como fugir, é tudo, sabe, tá tudo conectado, cara. Corpo, alma e espírito. Tudo conectado, sabe? Então o pessoal tem esse cuidado com o corpo. E a nossa proposta é começar com a espiritualidade, mano. Bom. Porque é onde você vai encontrar a força e o foco para fazer tudo. Concorda, padre? Entendeu? Perfeitíssimo. Sabe? Como? Gostei, Ninja. Eu digo isso pela minha experiência, padre. Sabe, assim, cuidou da espiritualidade, você arruma tudo. É verdade. Tudo. Tudo. Porque foi a espiritualidade que me trouxe o foco. Sabe? Foi a espiritualidade que me dá a força. Isso. É a espiritualidade. Então a gente está na presença aqui do Padre, não é à toa essa criatura maravilhosa, esse ser humano incrível, sabe? Você vê a maneira, a postura como o Padre carrega a vida, é como eu acredito plenamente, sem história triste, sem chororô, sabe? Deus é perfeito. Tem um motivo porque cada um tá passando o que tá passando e isso é para você se engrandecer, se fortalecer. E quando a gente fala de espiritualidade, eu gosto de dizer aqui, quando a gente fala de Cristo, eu tô falando da força. Porque eu vejo pouca gente falando sobre Cristo, essa força sagrada, soberana do universo, como a força, porque é o que ele é. É a força, e com a força você supera qualquer parada, qualquer coisa. É a força, cara. Você vê Guerra nas Estrelas, você assiste Guerra nas Estrelas? Yoda, bicho foda, mestre soberano com as orelhonas zica, Luke Skywalker. Padre, tudo bem dos palavrões toda a aí do galera. Ninja, né? Não, o padre sabe que é cheio de amor e carinho aqui. O padre é venenoso. A gente combinou que se passar do ponto ele tosse. O padre é fenomenal, você é louco. Então, quando você vê, ó, sabe, porque hoje eu vejo em todo lugar, porque tá em todo lugar, certo? E quando você vê o que eles sempre falam um pro outro, ô Cariani, que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Ninguém para pensar, mas ele está falando de Cristo. Está abençoando. Que a força esteja com você. Porque ele é a força. É a força para te tirar de qualquer problema, para te levantar de qualquer lugar. É a força. Então, para você fazer qualquer coisa na sua vida, o que você vai precisar? Dessa força. Porque a prova é individual, meu brother. E não vai ter gente lá para te levantar, para te resgatar. E aí você vai conseguir achar essa força onde você nunca imaginou, sabe? Eu já tive essa conversa com várias pessoas que ela descobre essa força quando ela tá lá no fundo do poço. Lá. E tem um stand-up que me chama muito a atenção do Chris Rock, esse gênio, né? Ele tem você, que é um cara do stand-up, um humorista fantástico, sabe do poder dele. E ele tem uma passagem no stand-up dele que ele fala: eu quero encontrar Deus antes de Deus me encontrar. Que maravilhoso. Caramba, e isso me chama a atenção. Ele fala, eu estou nessa caminhada porque eu quero encontrar Deus antes de Deus me encontrar. Que aí ele cita até, que aí o negócio até vai mais pesado, não precisa falar tudo que ele fala lá, mas ele fala, você nunca vai encontrar... Ele fala, você não encontra quando você está assistindo o jogo do New York Knicks no Madison Square Garden com uma supermodelo no seu colo e você celebrando, e aí Deus fala, Chris Rock, tudo bem? Tô aqui. Eu falo, tô aqui. Ele fala, tudo jóia. Ele Obrigado, fala, não é hein? nessa situação. Ele fala, você encontra onde? No fundo da cela, na clínica de reabilitação, sabe? Você lá no fundo do poço, largado sem ninguém. Então ele fala, então eu quero encontrá-lo antes dele me encontrar.
Então, quando a gente está falando desse assunto, não tem como, na minha cabeça, né, na maneira como eu escolhi viver, você fazer as coisas sem a espiritualidade. Porque nós só estamos aqui para encontrá-lo. Como eu falei, você encontrou, ganhou. Game over. Aí a caminhada fica como está aqui nessa mesa aqui agora. Olha o padre. Zerou e começa. Game over. Game over. Entendeu? Então, assim, porque como a gente conversou no começo, a história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Vida, morte, vida. Você teve uma vida, você depois morre, essa vida, essa pessoa morre. É exatamente o retrato de Cristo na ressurreição. É o que faz a parada ser tão especial e espetacular. E isso é traduzido na nossa vida aqui. Porque é onde acontece esse encontro, quando você está lá, né? Feliz daquele que consegue encontrá-lo antes desse ponto. Mas eu digo, não interessa onde, mas é uma vida. Você pega, eu uso o meu exemplo, eu só posso falar com propriedade sobre a minha pessoa. Tem uma vida, tem um encontro e uma vida agora completamente diferente. Sabe? Quem me conhece sabe. Sabe? Então, assim, eu sou o exemplo vivo da parada. E aí, através disso, a gente fundamentou toda a nossa parada através disso. Qual que é o pilar? Aonde nós vamos construir? Na espiritualidade. Primeiro aqui, ó, na pedra angular. Pá! Na rocha. Agora eu construo tudo. Por isso que você vê em vários casos pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, mas ainda infelizes. Você vê as pessoas muito bem fisicamente, mas ainda infelizes. E aí eu falei assim, peraí, mas quando você trabalha nessa parte da espiritualidade, a pessoa fica como tal padre. Uma rocha. Uma rocha. Tá lá o padre, tá todo cheio de aparelho, todo ferrado, toda parada, e cada vez melhor. E levando e falando, daqui é zica, e nós vai pra cima. E às vezes o cara aonde? Pergunta pro padre, aonde e o cara ele... no sofá dele tá bem e não sai de aí lá, o tá padre enterrado. fala, mas é assim, porque não encontrou a força. O padre achou a força. Eu tô mentindo aqui, padre. Certíssimo.